Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. No próximo dia 30 de outubro, os brasileiros e brasileiras decidirão os rumos da Presidência da República e de 12 estados onde existirá também eleição para o segundo turno. Tem sido chamado por muitos e muitas como a eleição de nossas vidas e não é sem motivo. Parece estar em jogo todo o arcabouço que nós construímos nesse país desde a redemocratização. Os temas tratados pelas campanhas não têm permitido que um olhar mais atento reflita as necessidades reais e urgentes da grande maioria do povo brasileiro. E para ajudar a gente nessa tarefa, entre comparar as campanhas, saber as propostas de cada candidato e as consequências de cada uma dessas propostas, a partir do olhar da classe trabalhadora, vai nos ajudar aqui hoje Fausto Augusto Júnior, ele que é diretor técnico do DIEESE. Fausto, muito obrigada por aceitar nosso convite de novo e nos ajudar aqui mais uma vez. Renata, eu que agradeço por estar aqui conversando com vocês e com quem assiste a gente aqui no Giro Sindical. Fausto, a gente tem vivido uma conjuntura de campanha em que lida-se muito mais com fantasmas do que com problemas concretos. As fake news e o pânico moral desviam os olhares das campanhas para aqueles problemas que o povo brasileiro tem. Então, vamos começar por aqueles problemas que são definidos no orçamento da União. No orçamento da União, são definidos o destino e as prioridades dos gastos e também é definido o quanto se arrecada a partir do nosso sistema de tributos. O que tem acontecido é que, desde um regime de gastos que limitou o nosso teto, chamado teto de gastos, desde o governo Temer, gastos essenciais têm sido diminuídos. O que pensam, o que você tem aí acompanhado sobre o que pensa cada candidato a respeito desse regime fiscal, chamado novo regime fiscal, já nem tão novo assim, o que para cada um deles é prioridade no orçamento? O atual governo, basicamente, está num processo de desconstrução, em especial, né, das diversas políticas sociais, mas de maneira estrutural das vinculações orçamentárias. Então, a gente vai ouvir, né, da boca do atual ministro da Economia, a palavra desoneração. Né? Então, desonera aqui, desonera lá, desonera de maneira muito sem critérios. A gente viu isso nesse debate dos combustíveis, em que, por exemplo, ele chegou ao absurdo da gasolina estar mais barata do que o óleo diesel, quando, na verdade, o estratégico do ponto de vista econômico, do ponto de vista da formação dos preços, é o óleo diesel e não a gasolina. Então, isso tem a ver um pouco com a forma como se olha, né, a disputa pelo fundo público e a disputa do orçamento. Para você ter uma ideia, se a gente pegar os grandes números do orçamento, a gente tem previsto, só ano que vem, alguma coisa perto de 85 bilhões de desonerações. Esses 85 bilhões de desonerações, na verdade, Renato, eles se somam a mais de 400 bilhões hoje já de desonerações, por diversos mecanismos, legislações, etc., o orçamento deixa de arrecadar. Para você ter uma ideia da dimensão, né, desse valor, nós estamos falando, por exemplo, do orçamento da saúde que não chega a 150 bilhões, e que ele está sendo cortado, além de tudo. Né? Por exemplo, está sendo cortado recursos de farmácia popular, está sendo cortado recursos da pensão básica. O que é a pensão básica? A pensão básica é os postos de saúde, está sendo cortado recursos vinculados à compra de medicamentos em diversos, enfim, investimento em hospital, está tudo sendo cortado na saúde. A mesma coisa a gente está assistindo na área da educação. Então, o que o governo tem falado, por exemplo, em relação à saúde? Ele diz assim, o que está faltando no orçamento vai ser implementado pelos recursos obrigatórios para ser colocado como emenda parlamentar na área da saúde. Só que, na prática, essas emendas elas não atendem nenhuma estratégia do Ministério. Ao contrário, está muito claro que hoje o projeto de longo prazo do atual governo é aumentar as desvinculações orçamentárias, ou seja, retirar recursos, principalmente de saúde, educação e seguridade social, para que, de alguma forma, esse recurso seja transferido, de um lado, para o mercado financeiro, por meio da conta de juros, e outro, para as desonerações. Esta é a base de pensamento do atual governo. O presidente Lula tem falado o tempo todo em colocar o pobre no orçamento. E eu acho que isso é um dado que é bastante relevante. O que significa colocar o pobre no orçamento? Significa que você vai olhar e vai direcionar o orçamento
para as necessidades fundamentais do cidadão, do trabalhador em geral, as pessoas que mais precisam. Então, nós estamos falando, de um lado, de um reforço, certamente, no orçamento da assistência social. Nós estamos lembrando que o Bolsa Família, o Brasil passam por lá. É bom lembrar que o Bolsonaro fala o tempo todo nos R$ 600 do Auxílio Brasil, mas no orçamento está previsto só 400. Né? Então, a partir de dezembro, a princípio, você vai reduzir isso. Vamos lembrar que tem um grupo bastante importante de beneficiários que está se endividando por meio do crédito consignado do auxílio emergencial, que é do Auxílio Brasil, que é um outro absurdo que a gente está assistindo. Agora, não é só isso, né? Vamos lembrar que esse orçamento, independente de quem ganhe a eleição daqui a 10 dias, ele vai ser um orçamento feito este ano, por este governo. Pensar um Brasil de futuro, do ponto de vista do Bolsonaro, é pensar um Brasil que concentra a renda, que prioriza uma pauta agroexportadora e que, de alguma forma, quer reduzir impostos e, consequentemente, reduzir direitos sociais. Na outra ponta, a gente tem a proposta do presidente Lula, a proposta democrática e popular, que, na verdade, tem uma visão bastante diferente, parte, inclusive, de como vai se montar o PPA, que é a discussão de fazer uma grande discussão de um orçamento participativo. Vem se falando muito que nós temos que substituir o orçamento secreto com um orçamento participativo. E ele começa na discussão de qual é o projeto de 4 anos que o orçamento público deve se deitar, né, deve se desenrolar. E aí está muito claro que a priorização dos que ganham menos, a priorização da classe mais popular, né, dos trabalhadores em geral, e o fortalecimento das proteções sociais é prioridade junto ao plano de governo do presidente Lula, junto com o investimento. Agora, eu quero chamar a atenção também na questão dos investimentos, Renata. Quando eu penso em investimento, a pauta central do programa de governo do presidente Lula é investimento na área social. Carlos, uma outra questão também que é muito importante, e está fora da pauta do debate em curso, é a questão da indústria nacional, é a questão da indústria localizada no Brasil. No último período, a gente teve o adeus de empresas centenárias, como a Ford. E aí, para ficar no mesmo segmento, no segmento automotivo, várias outras empresas que ainda estão no Brasil fecharam parte de suas plantas. Ou seja, na visão do Bolsonaro, o Brasil é um grande fornecedor de matéria-prima para o mundo. E aí nós vamos viver os dilemas que nós estamos vivendo, porque a depender de como o mercado internacional lida com isso, a gente soluça, lá fora soluça, a gente pega uma pneumonia aqui. Isso a gente está assistindo agora. Uma das explicações, inclusive, por que o preço do alimento no Brasil é tão caro, passa por isso. E aí tem um outro agravante, né? A expansão da área agrícola, e muitas vezes a gente ouve, inclusive, o setor agropecuário dizendo que é o agroexportador, dizendo que a sua área plantada não está crescendo, e eles não estão devastando, e, de certo modo, tem um K de verdade nisso, porque a devastação está acontecendo por outro caminho, né? Está acontecendo para a expansão do gado, né? É o gado que está comendo a floresta. Mas o que está acontecendo do ponto de vista na vida real do brasileiro? Você está vendo essas grandes plantations, né, essas grandes plantações para exportação, comendo as áreas da agricultura familiar, que são quem, de fato, produz alimento para o brasileiro. Ou seja, o arroz e o feijão, a mandioca, a farinha e etc., que chega na mesa dos brasileiros, ela não é produzida pela agroindústria, ela é produzida pela agricultura familiar. E o que a gente está assistindo? A gente está assistindo essa expansão sobre a área plantada da agricultura familiar, o que aumenta, inclusive, a nossa dificuldade de garantir sustentação alimentar para o nosso país. Na outra ponta, o governo Lula, o projeto do presidente Lula, tem enfatizado o tempo todo que nós precisamos implementar um processo de reindustrialização do nosso país. Por que reindustrializar? Porque a indústria é capaz de gerar empregos, importante, né? Empregos com mais qualidade, empregos formais, empregos com maior renda, mas a indústria também ela tem uma capacidade de levar desenvolvimento e riqueza para um conjunto maior da sociedade. O setor agroexportador, ele normalmente fica
num grupo muito restrito, né? Essa riqueza gerada, que é muito grande, ela fica num grupo bastante restrito, e ela desce muito lentamente para outros setores. Basicamente, hoje, inclusive, com a mecanização, a gente está vendo cada vez menos trabalhadores na própria indústria, na própria agroindústria, enquanto a indústria, ainda em especial aqui no Brasil, tem a capacidade e a possibilidade de empregar muita gente. Então, e além de tudo isso, este processo de reindustrialização pode realinhar o Brasil numa lógica de desenvolvimento do século XXI. Porque se a gente caminhar para o projeto que está em Bolsonaro, nós estamos falando em regredir ao século XIX, né? Regredir ao nosso ciclo de industrialização. O Brasil hoje está reduzindo a sua importância da indústria na sua economia, e isso vai criando para a gente muito mais instabilidades, vai criando menos possibilidades, inclusive, de investimento internacional, como vem se falando, nós temos que atrair investimento, não é na agroindústria que a gente atrai investimento, a gente atrai investimento para uma indústria, para uma economia mais complexa, e que a gente está vendo sendo desmontado. Um exemplo de desmonte, o governo Bolsonaro extinguiu o Ministério da Indústria e Comércio, que era quem pensava minimamente a política industrial no Brasil. Na cabeça do atual ministro da Economia, política industrial, a melhor política industrial é não ter política industrial. Um dos compromissos hoje do presidente Lula é retomar a política industrial, e aí você tem uma estratégia de reindustrialização do país. O atual projeto do Bolsonaro é o grande fazendão, né? É uma grande fazenda, uma grande mina, em que você tem um grupo que se beneficia, que são muitos ricos, tem muito dinheiro, os barões, né? A gente conhece na Arábia Saudita, no Oriente Médio, chamados barões do petróleo. Aqui a gente tem os barões do agronegócio, os barões do açúcar, os barões da soja. Um indicador, né, uma ação efetiva para a gente entender o que a gente está falando, é, por exemplo, o papel das estatais. O atual governo quer vender tudo. E está vendendo a Petrobras, que é a nossa maior empresa, e que tem a capacidade não só de prospectar petróleo, né, mas também de refino e produzir, inclusive, tecnologia. Produzir tecnologia não só de prospecção, mas também tecnologia do que fazer com esse petróleo. Petróleo não se faz só gasolina e óleo diesel. Petróleo se faz basicamente quase tudo que a gente usa hoje do ponto de vista de utensílios. Toda a indústria plástica, toda a indústria de resina, toda a indústria passando uma parte bastante significativa da indústria de medicamentos, ou seja, tem uma componentes bastante importantes que passam por essa indústria do petróleo. E que o Brasil simplesmente abriu mão no governo Bolsonaro. Ao contrário, nós estamos vendendo as nossas refinarias, nós estamos abrindo capital e simplesmente abrindo mão, por exemplo, de empresas de produção de resina, que é o caso da Braskem, por exemplo, o que está acontecendo nesse processo de venda da Braskem. A gente vai vendo como o Brasil simplesmente vai deixando de ser um país relevante do ponto de vista industrial, vai transferindo o que sobrou das suas indústrias para o capital internacional, e nós vamos ficar aqui, normalmente, vendendo matéria-prima de um lado, importando produto industrializado do outro. Bom, a gente vai fazer um intervalinho, vamos respirar um pouquinho e esse giro sindical volta já já. O Giro Sindical está de volta e este programa traz Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE, para ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre as diferenças entre os programas dos dois candidatos no segundo turno e aquelas diferenças que as luzes não têm alcançado por conta desse debate eleitoral tão travado. Fausto, grande vilã do passado no nosso país foi a inflação, que se julgava ter extinta a partir do Plano Real, com alguns repiques aí ao longo depois de 94, mas ela vem se mantendo mais persistente aí nos últimos anos, tendo ficado acima dos 2 dígitos durante quase um ano inteiro. Entre setembro de 2021 e julho de 2022, nós tivemos a inflação anualizada sempre acima dos 2 dígitos. E, com isso, um impacto sobre a renda muito grande, principalmente das pessoas mais pobres. Nós tivemos filas no açougue para compra de ossos, que as pessoas levavam para suas casas para cozinhar com lenha, porque não consegue comprar o gás de cozinha, e, posteriormente, em consequência disso, hospitais com aumento do número de pessoas queimadas. O presidente tem utilizado a frase que o brasileiro tem que voltar a comer picanha no lugar de osso. Isso não é só simbólico, isso é real, né?
O Brasil é um dos maiores produtores de proteína animal e o preço da carne no Brasil chegou a bater os absurdos, né? De carne de segunda custar mais de R$ 40 o quilo. Isso é um exemplo do que está acontecendo num mercado que está globalizado e que está enriquecendo poucos em detrimento da grande maioria que voltou a tirar, né, a carne saiu do seu prato e introduziu o osso, né, como a gente tem visto nas feiras diversas espalhadas por esse país. E tem que lidar com a questão da política de combustíveis. O Brasil hoje simplesmente é um dos poucos países que produz petróleo e combustível no mundo e opta por deixar esse preço flutuar ao nível internacional. Subiu ali o preço do câmbio, o dólar, a gasolina, o óleo diesel sobe. O preço do barril do petróleo subiu no cenário internacional, o preço da gasolina sobe. Então, você tem que atacar as duas frentes, você tem que mudar necessariamente a questão da política de preços de combustíveis e reorganizar a nossa política de produção, aquisição e distribuição de alimentos. Nós temos convivido com desemprego alto, taxa de informalidade alta e a renda média em queda, e a massa salarial também em queda no país. O GES publica o boletim Olho nas Negociações todos os meses, e no último boletim a gente tem um dado que só 17,4% das categorias obtiveram um aumento acima da inflação. O resto, de forma muito equilibrada, empatou ou perdeu. Cerca de 40% empatou e cerca de 40% perdeu. Então, você tem sim uma redução da taxa de desemprego acontecendo no Brasil hoje, mas ela está pautada essencialmente em trabalho precário. O que a gente está assistindo no Brasil é um crescimento do subemprego, crescimento desse emprego que sequer preenche a jornada total do trabalhador e muito menos garante ali o mínimo de remuneração para a sustentação de si e da sua família. Essa é a política do governo Bolsonaro, é uma política que acredita que quanto mais você desregulamenta, quanto mais você retira dinheiro, direitos, você vai viabilizando a geração de postos de trabalho. O que, por outro lado, se pretende, né, e se propõe ali, que é a proposta do presidente Lula, é que, de alguma forma, você tenha, primeiro, o emprego como centro da política econômica. Acho que isso é bastante importante. Ou seja, a política monetária precisa levar em consideração a geração de emprego e precisa olhar, de fato, como é que o mercado de trabalho está reagindo às suas ferramentas, em especial, aumento da taxa de juros e variação cambial. Aí tem a outra perna dessa conversa. O governo Bolsonaro tem o movimento sindical, tem os sindicatos como inimigo. A sua proposta é a destruição do movimento sindical brasileiro. Isso está sendo feito desde a reforma trabalhista e intensificado numa ideia em que o trabalhador não precisa de sindicato para negociar. Ele vai lá e negocia diretamente com o patrão, diretamente com a empresa. O que isso está se transformando no Brasil? Isso está levando a que você acabou de lembrar, em que uma parte significativa dos trabalhadores não tem conseguido repor as perdas inflacionárias. As perdas inflacionárias é o que, de fato, o trabalhador aí está perdendo no seu poder de compra, no seu carrinho no supermercado, aquilo que ele pode comprar com o seu salário. Se você teve aí 2 anos de inflação muito alta, esse poder de compra ele reduziu-se bastante, de maneira bastante relevante, e aí quem, de fato, conquista o reajuste são os sindicatos. O enfraquecimento sindical leva, inevitavelmente, a um enfraquecimento da barganha coletiva, da negociação coletiva, e isso vai esvaziando esta possibilidade, no mínimo, de manutenção da renda real dos trabalhadores. Não são poucos os temas que a gente ainda precisa abordar, então eu quero convidar você a continuar com a gente para o próximo bloco, onde a gente vai explorar um pouquinho mais alguns temas importantes, como o salário mínimo e ainda as fragilidades do mercado de trabalho. Esse giro sindical vai para o intervalinho e volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe Fausto Augusto Júnior, ele que é diretor técnico do DIEESE e está aqui tendo o trabalho de enfrentar os temas que nem as campanhas presidenciais têm enfrentado, que são os temas que interessam ao povo brasileiro muito mais do que os fantasmas que as fake news e o pânico moral cria. Fausto, você já citou a questão do salário mínimo e eu queria recordar e ajudar a gente aqui nessa tarefa de ver o que a gente pode vir a ter pela frente, considerando que a gente não tem um reajuste, um aumento real desde 2019. A gente teve uma política de salário mínimo que vigorou por alguns anos e foi interrompida até então.
E desde esse momento, a gente só tem um reajuste pela inflação passada. O que significou ter a política de valorização do salário mínimo? O que significa não ter a política de valorização do salário mínimo? Eu acredito que você já tenha mencionado que isso já está na campanha, já está na política do candidato Lula, mas não está na política do candidato Bolsonaro, mesmo porque ele nem sequer deu seguimento. Então, Renato, na verdade, não está na campanha do governo Bolsonaro, porque ele é contra o salário mínimo. Na verdade, o Paulo Guedes já tem falado em vários momentos, na visão dele, deveria ser substituído o salário mínimo para salário mínimo por hora e depois suspenso a ideia de salário mínimo. É claro que para fazer isso precisa fazer uma mudança constitucional. O que o Bolsonaro tem feito do ponto de vista do reajuste do salário mínimo nada mais é do que respeitar o que está na nossa Constituição. Tem um salário mínimo e esse salário mínimo precisa ser reajustado anualmente, que é regulamentado por uma lei que diz que tem que ser o índice de inflação, neste caso o INPC. Qual que é a questão posta hoje? O salário mínimo é, sem sombra de dúvida, a principal política de distribuição de renda desse país. Muito mais, inclusive, do que o Bolsa Família, ou Auxílio Brasil e etc. Por quê? Porque o salário mínimo, ele define o salário das pessoas que estão trabalhando, que estão inseridas no mercado de trabalho. O salário mínimo define mais de 70% das aposentadorias, ou seja, a maioria das pessoas que são aposentadas no Brasil recebem um salário mínimo. Então, quando o salário mínimo sobe, é mais recurso na mão dos aposentados. E vamos lembrar que os aposentados na estrutura familiar brasileira, ele é fundamental na renda daquela família, então faz muita diferença ali. E o salário mínimo também, ele está vinculado, mesmo nas cadeias informais, mesmo nas ocupações informais, de alguma forma, ele tem impacto significativo, por exemplo, no trabalhador doméstico. Nós temos no Brasil mais de 5 milhões de trabalhadores domésticos. O Brasil é o país que mais empregados domésticos tem no mundo, e isso, de certo modo, é bastante significativo aumentar o salário mínimo, porque você vai impactar, em especial, esse conjunto de ocupações, essas pessoas, que na sua grande maioria são mulheres que chefiam suas próprias famílias. Então, quando a gente olha para esse cenário, a política de valorização do salário mínimo ela é estrutural para você enfrentar a questão do desemprego e para você enfrentar a questão da desigualdade no nosso país. Agora, a diferença, né? A diferença é alguém que defende a valorização e o outro lado que defende a sua extinção. O Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o IESP do UERJ, da UERJ, disse o seguinte, que nós temos 38,7 milhões de pessoas que viviam em 2021 em lares sem qualquer renda do trabalho. Nesses lares, só adentravam a renda da assistência social ou outros tipos de arranjos precários. Ainda, nós temos pessoas que vivem em lares sem qualquer tipo de remuneração, sequer a assistência social. O que, ao seu ver, isso significa para uma sociedade? Bem, a gente está vivendo, Renata, um projeto de poder que, na verdade, é um projeto que inclui e que leva em consideração não mais do que 30% da nossa população, quando muito. Os demais ficarão a ver navios, ficam aí a ter que se virar pela vida. Nós temos que construir uma oposição bastante sistemática, né, e uma outra visão, que tem que estar apostando, que aposta, inclusive, ao contrário do bem-estar na cidadania e na ampliação de uma visão mais equânime, uma visão mais igualitária entre as pessoas. Esse governo, de certo modo, ele limita o atendimento da assistência social. Não é à toa que, inclusive, ele vem num desmonte da estruturação do Sistema Único de Assistência Social, do SUAS. Não se reúne, sequer ouve os conselhos, seja o Conselho Nacional de Saúde, seja o Conselho Nacional de Assistência Social. Ou seja, ele não pauta, a sociedade não pauta o atual governo. Ele é um governo que trabalha com a ideia de que eles são a verdade e a verdade tem que ser seguida. Quando, na verdade, a verdade é os números que você mostrou aí. Uma quantidade bastante significativa de brasileiros que passam fome no Brasil. E que cada vez mais estão desassistidos do Estado. Então, eu insisto, você pode até ampliar um benefício para fazer política, para mostrar propaganda política, para fazer a política do governo, mas, na prática, o número de pessoas que está recebendo é cada vez menor. Quem está nos assistindo, que precisou, de alguma forma, do INSS, porque ficou doente, porque sofreu um acidente, sabe bem o que eu estou falando. Porque as filas do INSS para você acessar o benefício cresceram muito. E fila é uma forma
de impedir que você acesse o seu benefício. Paulo, deixa aí esse dado para o final, falando desses 38, quase 39 milhões de pessoas que não têm renda do trabalho em casa e depende da assistência social, ou sequer a assistência social chega até essas pessoas, porque essas pessoas, se elas não entrarem por orçamento, elas podem, de fato, serem varridas. E é disso que se trata. É um governo que seja por Covid, que seja pelo genocídio do povo preto e pobre, não tem lugar para milhões de brasileiros e brasileiras. Eu quero te agradecer, eu acho que a gente cumpriu aqui um papel, este giro sindical cumpriu um papel fundamental para a cidadania brasileira, que é trazer um pouco de luz para onde os fantasmas querem habitar, que é a nossa vida e o nosso futuro. Então, muito obrigada, Fausto, mais uma vez, pela sua presença aqui. Obrigada aí por tudo que você trouxe para a gente. Ficamos por aqui e seguimos. Tchau, tchau.